vou pedir para ele se apresentar. Ok, a gente está gravando, tá? Eu vou passar a palavra para o professor Cleidson, ele é professor do MPA também, se vocês não tiveram aula com ele, vocês vão ter, né, em breve. Cleidson, então fica à vontade, cara, se apresenta e o tempo é seu, lembrando que você tem aí aproximadamente 1h30 para sua apresentação e depois a gente abre para perguntas e comentários dos colegas. Pessoal, aquele mesmo esquema, tá? Vocês fazem as perguntas e os comentários, mandam no chat, eu vou organizando tudo e no final eu passo para o nosso palestrante, tá bom? Então, beleza, Cleidson. Maravilha. Obrigado, professor Dalmi, por essa oportunidade de falar de novo sobre esse método aqui com os nossos alunos. Eu estou com alguns orientandos, alguns alunos meus que já estavam perguntando se ia ter algum mini curso falando do QCA para utilizar, e você convidou aqui para a disciplina de seminários. A gente tinha falado sobre o ano passado, eu estou trazendo aqui novamente esse conteúdo. O pessoal que chegou agora quer saber mais, um método novo, né? Então, assim, trazer para vocês uma visão geral, né? E atualizei aqui também com alguns exemplos, né, de algumas produções novas que usaram o QCA. Inclusive, eu estou aqui na sede na Espanha, de um congresso que eu vim apresentar um artigo aprovado que justamente utilizou esse método, né? Análise qualitativa comparativa, ou do inglês, né, que o CA, QCA, é Qualitative Comparative Analysis. Bom, tenho minha formação toda em administração, né? Fiz a graduação em administração, sou mestre em administração, gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e doutor em administração pela Universidade de Brasília, onde tive a oportunidade de fazer doutorado sanduíche na Espanha, na Universidade Jaume I. Sou analista da Embrapa e também professor credenciado aqui no nosso mestrado profissional de administração pública da Universidade de Brasília. Então, estou olhando aqui no relógio, o professor Adão me falou que a gente tem 7h05, né? A gente tem 2 horas aí de bate-papo. Vou falar com vocês aqui sobre o método e deixar aí uns minutos finais para a gente ter também um momento para perguntas, dúvidas. Vamos lá. Então, agora eu vou precisar diminuir aqui. Falando aqui um pouquinho mais sobre o método. Claro, análise qualitativa comparativa, para todos, ele é um método que trabalha aí com a abordagem que fala que ele trabalha aqui um pouquinho entre algumas lacunas, né? Pontos fortes das abordagens qualitativas, que são orientadas para casos, você entender mais sobre casos, e também as quantitativas, que são orientadas para variáveis. E aí, por que ele é interessante e por que me foi apresentado esse método? Porque ele também é um método que se aplica a situações com um N pequeno e um N intermediário de casos. Que aí se tem alguma dificuldade para encontrar aí, muitas vezes, abordagem ou respostas, né? Ou seja, você vai fazer uma estatística paramétrica, você precisa de um N grande. E foi justamente na Universidade de Brasília, quando eu fiz a minha apresentação do projeto, que era de tese, que era análise multivariada, que uma professora da banca, a professora Janã Joslin Medeiros, né? Foi uma professora do nosso programa do doutorado, bem como um professor da banca que também tinha utilizado esse método, endossaram e fizeram a minha sugestão para que eu não fizesse, então, uma modelagem por equação estrutural, mas que aí, então, utilizasse um método que era uma tal de análise qualitativa comparativa, e que aí eu fui estudar e descobri que esse método, na verdade, ele representa uma família de técnicas, né? Tanto o CRISP-7 QCA, o Multivalue QCA, quanto o Fuzzy-7 QCA, todos aí encontram condições de suficiência ou necessidade para essas combinações, para o alcance de um resultado. Né? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os 3 métodos, vou explicar um pouquinho mais, dar um foco maior no CRISP-7 QCA, porque, claro, o primeiro livro que apareceu dele falava sobre esse método, e eu acho que para a gente introduzir é interessante. Aqui é um pouquinho, lá quando eu me imbriquei nesse método, um pouquinho, eu estava vendo lá que em 2014, a gente tinha poucas instituições de ensino que estavam utilizando o QCA no Brasil. Por quê? Porque alguns artigos lá de Arizio Gandini e o Edman, eles falavam que eles eram muito utilizados na América, Norte América, Europa, mas muito pouco utilizado aqui na América Latina como um todo. E aí eu fiquei curioso, eu falei, no Brasil? Aí no Brasil eu tinha descoberto que
já haviam pesquisas sobre da FGV, da UNB, da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, com o QCA, naquele momento apenas essas três instituições. Hoje já sei que o Univale, o Unicino, já várias instituições adotaram, e que haviam artigos, RAC, RAUSP, Gestão Pública e Cidadania, que, a priori, todos tinham sido derivados desses trabalhos, todos estricto sensu, e que havia um artigo na RIAI de um desses pesquisadores, né, o professor Carlos Alberto Gonçalves, lá da UFMG, que também estava na minha banca de doutorado. Avançando um pouquinho mais, mostrando isso de um crescimento desse método na América Latina, eu vou falar um pouquinho desse método, né? Um pouquinho lá da origem. Ele surgiu em 1987, com o autor Charles Reagan, lá da Universidade da Califórnia, hoje ele está lá, muito ligado à área de ciências políticas. E aí ele fez um método mais amplo, né? E o livro se chamava assim, The Comparative Methods, ou seja, Moving Beyond, indo para além, né, de uma análise, de uma abordagem de estratégias, né, qualitativas e quantitativas. Então, era um título provocante para mostrar aí que ele tinha uma abordagem ampla, que estava abrindo umas perspectivas qualitativa e quantitativa. Nos últimos anos, vários autores começaram a se aperfeiçoar, né? Não só o Reagan, assim, alguns chamam Ragin em português, já vi várias formas de dizer esse sobrenome, mas vários autores começaram a trabalhar um pouquinho. Essa aqui é um pouquinho dessa escala do livro. Olha só, em 87, lançou o primeiro livro, The Comparative Methods. Aqui, ele vai falar sobre o primeiro método, né, dicotômico. Depois, ele traz um aperfeiçoamento, imagino assim, uma nova forma de analisar utilizando essa lógica, que aí já não é uma álgebra booleana, 0 e 1, é uma lógica fuzzy, que é um contínuo entre 0 e 1, que deu origem a esse segundo livro dele, já alguns anos depois, pouquinhos anos depois, e em seguida apresento aqui para vocês também esse livro, que é o é o CCM, né? Configurational Comparative Methods, porque esse livro, lançado por ele para o Hughes, ele é um compêndio, né? Ao contrário dos outros que falam especificamente daquela técnica, esse aqui ele fala sobre o QISP-7, ele traz um capítulo que fala sobre o multivalue e QCA, e outro que ele fala sobre o fuzzy set, inclusive trazendo uma técnica de redução de variáveis, né, que é o MSDO, MDO, MDSO, que é os números mais próximos e mais distintos. Mas, bom, é uma técnica por matrizes de redução das variáveis, trazendo um pouquinho, além dos autores seminais. Claro, aqui no Brasil, teve um livro da INAP, focando um pouquinho mais para o fuzzy set, aí do professor Admir Betarelli e do professor Sandro, né? A gente até entrou em contato, participamos de uma interação junto sobre o método, e olhando aqui também em outros países, né? A exemplo da... Se a gente for olhar aqui, ó, esse Benno Hughes, ele, claro, escreve junto com o Reagan, e aqui ele escreveu junto com alguns professores espanhóis também, trazendo, popularizando esse método que, basicamente, você vai achar ele muitas escritas em inglês, mas trazendo cada vez ele mais para a língua espanhola. E aí eu achei interessante ter um livro que fala isso em português, né? A gente até publicou um artigo também falando sobre o QCA em português, porque em nossa língua ainda tem pouco material sobre, mas avançando um pouquinho mais, entendendo o que é das origens, dos principais obras do QCA, então, vamos entender um pouco mais do método em si. Por que, de repente, ele contribui aí para as áreas de ciências sociais aplicadas? Primeiro, pessoal, porque ele é um método sistemático, tá? Ele é um método que ele tem o seu rigor, ele é fundamentado na matemática, ou seja, na álgebra, tanto booleano ou fuzzy, que o software roda para a gente numa lógica formal, olhando aquela lógica da filosofia, né, dos conjuntos, do sim, então.
pelo fato de ter essa visão positivista da análise nessa comparação, muitas vezes ele suplanta algumas críticas que alguns métodos de abordagem qualitativa têm na perspectiva que é criticado, que está muito ali sobre, talvez, uma visão do pesquisador per se, e que pode ter uma oscilação muito grande de resultados, dependendo de que pesquisador sistematiza os dados. Aqui não, se tem os resultados ali daquelas entrevistas e eu rodar análise qualitativa comparativa no meu computador e você rodar no seu, aqui, teoricamente, se a gente está usando o mesmo software, porque tem software que tem um algoritmo um pouquinho diferente, a gente vai ter o mesmo resultado. Tá? Um outro ponto é que a análise qualitativa comparativa e ela propôs uma técnica que ela também investiga um número mediano de casos, ou seja, que ela é muito alta para estudo de casos, mas que ela é muito baixa para estatísticas mais robustas, como as paramétricas. Então, o caso mesmo da minha pesquisa na tese tinha 25 casos, né? Então, ópera, teorema do limite central, abaixo de 30, mas para estudo de casos talvez estava muito alta. Embora a gente vai ver aqui que ele pode dar, sim, N pequeno e N grande. O QCA ele é um método que permite um número de variáveis seja superior ao número de casos. Olha só, às vezes eu tenho uma pesquisa multivariada, estou chutando aqui, tá? Eu tenho uma variável, eu tenho 3 variáveis latentes que influenciam aquela minha variável dependente. E cada variável latente, sei lá, eu para poder mensurar, observar, eu tenho ali 5 variáveis. 5 variáveis que estão medindo ali, talvez uma variável de influência, capital social, 5 para outras 5. Então, aqui eu já estou falando de 3 latentes, estou falando de 15 variáveis. E vamos lá, às vezes eu estou observando a minha variável dependente, que também tem algumas outras variáveis observáveis. Então, eu posso ter, nesse meu exemplo aqui hipotético, 20 variáveis e ter aqui, olhando, sei lá, 16 casos. Então, eu tenho um número de casos inferior ao número de variáveis. Isso, por uma análise estatística, claro que não é possível, né? Eu tenho um número de variáveis com relação a cada variável que eu coloco no sistema. E também apresentou um método como estratégia de analisar hipóteses, também baseado em relação de conjuntos, sim, então que isso era novo. Essa relação de conjuntos, que é a questão lógica, aqui a gente traz, realmente tem essa base na teoria de conjuntos também. Aqui eu tenho aqui conjuntos A, B e C, então aqui eu tenho zonas que são exclusivas dos conjuntos A, B e C, e tenho zonas de intersecção, que são de alguns conjuntos, outros todos. Então, nessa mesma perspectiva, na lógica, se eu for olhar a questão da lógica formal, lá da filosofia, que é aplicando a teoria de conjuntos, eu tenho o E, ou seja, quais são os números que estão no conjunto A e necessariamente no conjunto B. Então, essa zona achurada aí no meio. Então, essa região é que está nos dois. Se eu coloco ou lógico, qualquer número que esteja no conjunto A, ou no B, ou na parte de intersecção, está valendo. Pois está achurado tudo. E eu tenho também a negação, que é esse tio, né? Ou não lógico, né? Que tem outra representação, né? O vazio. Então, nesse caso, o tio do A seria tudo que está fora do A, ou seja, essa área achurada, desculpa, é o que está fora do conjunto A. Nessa mesma lógica, nessa questão, tudo se baseia aí um pouco nessas análises, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, uma análise também de suficiência e necessidade. Há uma interpretação também em cima desse jogo, dessa análise. Então, aqui nesse diagrama, né, um diagrama das condições suficientes. Então, analisando sobre essa perspectiva de suficiência, olha só, eu tenho um conjunto X que está ali dentro e tenho ali um conjunto maior, que é o Y. Nesse caso, eu estou vendo que a minha condição X, notem que ela está presente, né, em partes de todo esse conjunto do resultado Y. Aqui ele vai usar muito nesses cálculos, o livro ele usa muito isso, tá? Quando é resultado, ele coloca a letra Y, tá? Como se vê muito na matemática. Então, X ela é uma parte aí do resultado Y, ou seja, em outras palavras,
Esse X, ele é um subconjunto de Y. Ele acontece ali, então, está ali numa das partes desse resultado Y. Agora, nesse sentido, ele é uma parte aí, olhando ali, suficiente ali para estar contida naquele resultado. Na questão da necessidade, né, olha só, eu tenho ali o meu resultado Y, ele é um conjunto menor dentro de um conjunto maior de X. Então, quando o resultado Y ele está presente, essa condição, eu tenho várias condições que explicam o meu resultado, ela está presente. Ou seja, o resultado Y ela não pode ser obtido sem essa condição, porque especificamente a condição X, se olhar esse conjunto maior, ele explica todo o meu Y. Então, ela é necessária para que aquele meu resultado Y ocorra. Eu preciso daquela condição, ela é necessária. Nesse caso, aqui, desse outro exemplo, o X, sim, ele tem uma explicação para Y, mas eu posso ter outros subconjuntos que também explicam aquele meu Y. Mas avançando um pouquinho mais, eu queria trazer um pouquinho dessa abordagem aí que ele fala. Afinal de contas, análise qualitativa comparativa, né? Quant ou qual. Então, é muito comum você ver o pessoal defendendo que ela é quantitativa. Claro, se eu estou falando de números, ela tem uma análise de uma álgebra ali por trás, ela é quantitativa e ponto, né? Porque o autor mesmo não define, ele fala entre um quant e o qual. Alguns autores que investigam, né, esse método, mais recentemente, né, nesse caso aqui como o Benjamin, ele até classifica ele como uma abordagem metodológica mais para o qualitativo, né, olhando seus pressupostos metodológicos. E aí ele justifica o porquê. Ele fala o seguinte, né, que no caso de uma análise, que é uma análise que ela não se sustenta na variabilidade estatística, ou seja, ele olha muito mais aquela questão da qualidade do conjunto, das condições das situações causais que são vinculadas ao resultado. Então, assim, não é aquele N, né, de casos que vai explicar o meu resultado. Aí, nessa mesma lógica, né, os casos observados ele tem uma importância no caso em si. Então, você pode deliberadamente olhar os casos que eles são mais relevantes, às vezes até extremos, né? Olha, esses aqui são os casos que têm o maior desempenho, esses aqui são os que têm o pior desempenho. Então, nesse caso, isso passa a ser uma especificidade e dá aí o peso de mais relevância do que um estudo que tenha muitos casos em si. Então, muitas vezes, ele tem o mesmo peso e relevância que muitos. Então, vamos lá. Eu coloquei muitos casos, né? E, na análise qualitativa comparativa, ele me trouxe algumas características que são exclusivas de apenas um caso. Só que quando eu vou olhar nos meus casos escolhidos, aquele não é apenas um caso, aquele é o caso. Então, isso tem muita relevância, ou seja, por que esse caso ele tem todo esse desempenho e os demais não têm? Olha só, essa análise está mostrando que ele tem a presença dessas e dessas variáveis que nenhum dos outros casos tem. Opa, olha só. Será que se as outras tivessem um alto grau ou a presença dessas variáveis, elas também não seriam extremos, não seriam esses expoentes, não teriam esses resultados tão altos? Provavelmente. Casos examinados também não são tratados de maneira holística, mas cada um deles é visto de maneira integrada, né? Eles fazem ali uma complexa combinação dessas propriedades. E aí a gente vai ver muitas vezes que para se ter aquele resultado tem uma combinação de variáveis. Essas combinações causais, elas necessitam de um processo de interpretação do pesquisador em diálogo com a teoria e que também eu preciso ter uma ênfase de profundidade nos casos. Então, eu tenho que olhar também, claro, aquele resultado das variáveis explicadas com relação à teoria, isso é de praxe na pesquisa, e também, tanto qual quanto quant, né, mas sobretudo na quant, mas também, às vezes, ele mostra aquele caso. Aquele caso, quando eu falo assim, que um tem o mesmo peso que muitos, é porque, às vezes, ele traz aponta para alguns casos. E aí, eu, com conhecimento mais profundo sobre aquele caso, que é típico das abordagens qualitativas, né? Às vezes eu escolho poucos casos e justifico muito bem o porquê que eu escolhi aqueles casos.
Então, essa análise também precisa ser feita, né? Por que que esses casos aqui tiveram evidência? Então, aqui, pessoal, trazendo um pouquinho já dessa família de técnicas, como que surgiu, as principais obras, que ele é pouco utilizado aqui na América Latina e no Brasil, e agora falando um pouquinho que ele não é só quant, né, como muitos possam pensar que muitos até justificam ele como uma abordagem quali, eu queria comentar para vocês que houve-se já na nossa área de ciências, na área de business, um desenvolvimento, inclusive até incentivo cada vez maior para a utilização desse método na nossa área. Então, por exemplo, se a gente estivesse falando do Academy of Management, bom, eu não acompanhei agora como é que foi esse último ano, mas especificamente nas edições de 2017 e 2018, que alguns colegas me falaram, eles tiveram cursos específicos para QCA. Aqui, no... Bom, antes ela se chamava JICA, Global Innovation Knowledge Academy. É um evento internacional sobre a área de inovação e empreendedorismo. A revista Journal of Business Research é uma revista que tem um fator de impacto maior que 7. Nesse congresso, tem vários periódicos que colocam edições especiais para o tema. Ela, durante muitos anos, de 2015 a 2018, ela publicava 2 edições especiais. Uma para o tema do evento e outra exclusiva para artigos que tinham o QCA como método de pesquisa. Também fizeram isso para os anos de 2019 e 2020. Mas dessa vez associando aquelas que tivessem análise qualitativa comparativa QCA e em conjunto com outro método de pesquisa. Não por acaso, se você olhar, claro, a JBR é um dos periódicos que mais tem artigo, uma pesquisa feita no passado, é o que mais tinha, com o QCA, porque fez um incentivo bastante grande aqui no Brasil, a revista Alcance. Eu mostrei para vocês lá aquela revista, aquele trabalho em português que a Ana publicou, do professor Admir Bettarelli. A revista Alcance lançou uma edição especial para métodos de pesquisa qualitativos, aí era um enfoque para o QCA, então tivemos como apoiadores dessa edição especial eu, o professor Marcelo Pacheco Dias, também da Universidade Federal de Pelotas, que é um especialista no método, que a gente vem trabalhando junto, e o professor Admir também ajudou nesse processo. E aqui, trazendo aqui um pouquinho desses trabalhos, a gente tem aqui na Espanha mesmo vários seminários sobre método. Na Enampad do ano passado falaram, né, até egresso aqui do PPJA, o professor Marcelo Dias, falando várias vezes sobre esse método. Esteve na Enampad do ano passado, SEMEAD, eu já vi por 2 vezes o pessoal. Então, está aí realmente sendo disseminado bastante. Então, uma vez vendido esse peixe, vamos aqui para o que interessa. Então, aqui vamos agora, baseado aqui já esses nossos 19 minutos aqui de fala inicial, vamos aqui para o que interessa na perspectiva de entender mais o método. Então, olhando um pouquinho essa comparação, né, entre essas ciências sociais, muito se fala, ou se tem, com abordagem qualitativa, realmente a gente tem ali um N pequeno, e assim, o QCA, ele efetivamente é aplicado também para casos pequenos. Você tem ali um N intermediário. Isso é uma pergunta que eu já tive assim, em outro seminário. Fala sobre N pequeno, N grande, o que você está falando com isso? Às vezes a gente tem um Cleidson, caso Cleidson, em três. Foi. Opa, desculpa te interromper, mas o seu estou áudio está ouvindo, pode cortando, falar. cara. Talvez seja o sinal da internet aí, não sei, em alguns momentos ele está cortando. Mas Beleza, continua lá, vamos lá. Vamos torcer para dar certo. é bom você me deixar atento, porque assim, como eu te falei, né, se ele tiver muito ruim, eu dou uma baixada aqui, que eu acho que lá o sinal está melhor. Então, vamos ficar Tá, em contato aqui, Adalmi. Se ele tiver ruim, você volta a me interromper de novo, tá tá? bom, agora tá de boa. Pode ir lá. Então, vamos lá.
Então, sim, o número intermediário, né? Então, está falando do trabalho do Douglas que tinha 3 casos. Então, a gente fez um trabalho para 3 casos. Então, o nosso N era 3. Então, se intermediário, se tem um entendimento que acima de 5 até 50, eu estou falando de um N intermediário, que acima de 50 tem ali um número grande de casos. Para essa perspectiva aqui, em específico no nosso método, a gente tem 3 técnicas. O CRISP-7 QCA, o primeiro livro, quando ele fala QCA, e geralmente, assim, quando o autor fala de QCA, ele está falando sobre essa primeira técnica, tá? O CRISP-7. E aí, às vezes, quando ele vai falar das outras, ele divide um pouquinho mais. Então, nós temos o CRISP-7, que é essa ideia de conjuntos nítidos. Eu tenho dados dicotômicos, variável dummy, 0 e 1. E eu tenho também outras variantes que tiveram depois, que é o FSQCA, fase 7 QCA, ou MVQCA, que é o Multivalue QCA. Tá? Eu vou falar para vocês aqui o que é o CRISP-7 e o próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre os outros dois. O QCA, né, ou CRISP-7 QCA, se o QCA, de um modo geral, ele tem a ver com essas questões de suficiência e necessidade que explicam o resultado. Então, vamos lá. O 1 representa a presença daquela condição, daquela variável. E o seu inverso é representado pelo 0, pela ausência. Então, se eu estou falando que desempenho, por exemplo, 1 pode representar um excelente desempenho, 0, um fracasso. E, só enfatizando, todas as 3 técnicas tem no único livro, que é o livro do CCM, que eu apresentei lá para vocês. Uma vez que a técnica CRISP-7, eu tenho que colocar nas minhas variáveis 0 e 1, tem, não tem? Por exemplo, o artigo que eu apresentei aqui na Espanha era se naquelas redes de inovação elas utilizavam aquele mecanismo de coordenação. Então, tinha ali uma governança da rede, vários mecanismos de coordenação que a literatura traz, 11 mecanismos, então a gente queria ver se as redes de sucesso utilizavam ou não aquele mecanismo. Então, era isso, simples assim, tem ou não tem. Né? Você usa, isso foi ou não um determinante, isso foi ou não motivador, sim ou não. Porém, existe que eles chamam algumas faixas que muitas vezes você que tem uma alta presença ou uma baixa, não fica. Talvez tem uma zona ali que haja uma dúvida, uma zona cinzenta entre ter ou não ter. Então, a análise fuzzy, ela faz um contínuo de 0 a 1. Então, nesse lado, ela pode ter tem um mais ou menos, tem. Então, ela traz ali faixas entre 0 e 1. E o multivalue, ele traz categorias multiníveis, né? Olhando ali valores que estão ali no... Opa, como, por exemplo, 0, 1, 2, né, que eles estão ali, que pode ter ali valores intermediários. Vamos pegar aqui uma categorização por, vamos chamar assim, nível de ensino acadêmico. Então, eu posso ter a pessoa que ela é nível fundamental, médio, superior, pós-graduado. Então, ali, o que eu poderia colocar? Eu poderia colocar números diferentes. O 0 é o que está lá no ensino fundamental. O 1 é o que está no nível médio. E o 2, nível superior. E o 4, por exemplo, pós-graduado. Pessoal, aqui, para mim, aparece essa tela aqui, ó, que muitas vezes ela está em cima da letra. Eu tô pensando que isso aparece só para mim. Mas se vocês me disserem que tem uma barra aí de ferramentas que está atrapalhando vocês visualizarem aqui, eu tento mudar isso aqui, tá? Eu tô imaginando que não está atrapalhando vocês estão vendo a tela limpa. Então, vou continuar aqui, tá? Tá limpa a tela. Tranquilo. Os autores fazem 2 observações. Eu tenho o método CRISP, o método fuzzy. Olha, eu tenho um verdadeiro fã, tenho uma verdadeira legião que é fã do Fuzzy 7 QCA, porque fala que na medida que ele traz um contínuo, ele traz gradações entre 0 e 1, ele traz um resultado mais preciso, etc. Porém, o próprio autor que desenvolveu esses métodos, ele fala que existem algumas especificidades que têm que ser analisadas. Por exemplo, no FSQCA, essa definição da gradação, esses conjuntos difusos, ele depende muito do contexto. Então, por exemplo, se eu estiver falando do países ricos,
em continentes. Se eu estiver olhando os países mais ricos do continente europeu, e aí eu faço uma gradação, eu estiver falando dos países mais ricos do continente africano, eu vou ver que eu vou ter uma distorção nessa minha gradação, porque o mais rico lá na Europa e o que está intermediário na Europa, muitas vezes ele não é intermediário no continente africano. Talvez se fosse o continente africano, ele estaria lá entre os ricos. Então, assim, como que eu faço esse tipo de comparação sem analisar esse contexto? Se eu estivesse falando isso por escolas, notas, né, do nosso Brasil, então eu estou falando assim que, será que um aluno que tirou 9 numa escola do interior, lá na região norte, ou na região, eu sou maranhense, tá? Ou lá no Nordeste, no interior do Nordeste, às vezes lá no escolinho, lá no sertão. Será que esse aluno que tirou 9 ali, efetivamente aquele 9, ele representa uma melhor nota, um maior aproveitamento, um maior conhecimento do que o aluno que tirou 7,5 na mesma prova de matemática, numa escola particular, concorridíssima, caríssima no estado de São Paulo? Talvez não. Então, assim, talvez aquela prova lá que eu te falei, lá na região norte, seja uma prova bem mais amena, bem mais fácil, que em termos de comparação, ela é bem distinta daquela prova. Então, assim, eu peguei meramente uma nota, o aluno tirou 9 ali. E esse aluno tirou 8 aqui. Falei 7,5, mas tirou 8 aqui. Ou tirou 8,5, bem próximo, mas aqui é ainda maior. Será que dá para fazer essa comparação? Então, obviamente não, né, pessoal? Tem que ver que existem rigores, então eu preciso olhar isso aqui. E o multivariate QCA, ele fala que eu preciso enquadrar em termos de teoria. Então, assim, o professor Dalmi, que está aqui conosco, ele fez a tese dele também utilizando escala multinível. Então, você tem que ver que para eu encaixar numa escala multinível, eu tenho que ter ali uma teoria forte que me embasa por trás. Então, ele traz isso, assim, eu posso transformar isso em escala multivariate, 0, 1 e tal. Para facilitar meu processo, a meu prazer, não, tem que estar uma fundamentação forte na teoria. Então, ok, aqui a gente vai fundamentar um pouquinho mais no CRISP-7. E aqui, uma vez que a gente vê as 3 técnicas, agora, nessa outra meia hora de fala que a gente tem, eu vou falar um pouquinho de como que vocês interpretam. Então, eu rodei com o software, vou mostrar para vocês alguns exemplos, e ele me trouxe os resultados. Análise qualitativa comparativa. Como que eu interpreto esses resultados? O livro seminal aqui, de Reagan, até fala que são fáceis essas interpretações em termos de necessidade e suficiência. Então, ele traz aqui alguns exemplos lá do livro dele seminal, e eu trouxe esses exemplos para vocês, bem como do livro CCM ele trouxe outro exemplo, e eu vou apresentar esse exemplo para vocês aqui. É um livro que eu posso deixar aqui com material suplementar, onde conseguir, etc. Então, olha só, notem, eu só vou fazer uma observação, tá? Eu mostrei aquela questão um pouco da álgebra booleana com a lógica formal. Então, quando a gente fala aqui do conjunto do i ou do ou, é muito isso também baseado na lógica. Então, vejam bem, o asterisco, ele representa esse e lógico. Então, eu posso ter esse a asterisco b influencia o resultado y. Então, quando tem um asterisco, é porque eu estou falando o e lógico. E, às vezes, ele representa sem esse asterisco, só juntos. E quando ele está colocando juntos, é porque eu estou falando do e lógico, tá? Então, A e B, conjuntamente, influenciam esse resultado Y. São condições para o resultado Y. E quando eu tenho o maisinho, eu estou falando do ou lógico, que é essa outra expressão aqui embaixo, né? O A ou o B impactam em Y. Então, isso posto, tem outra coisa que ele traz no livro para nos ajudar muito um pouquinho. Então, assim, às vezes o software fala do 0 e do 1, do presença e do ausência, ou até ele coloca das letras maiúscula e minúscula. Então, assim, quando eu estou usando uma letra, só para representar, tá, pessoal? Maiúscula é porque é a presença daquela variável, como se fosse um. Desculpa.
E o minúsculo é a ausência, ou seja, o zero. Nessa minha equação que está aqui embaixo, estou falando, olha só, o resultado y ele é alcançado. Está vendo que tem um maisinho ali? Então, eu tenho duas combinações. Então, ele é alcançado ou pela combinação de A e a variável C, ou ainda eu tenho aquele resultado y pela combinação da presença de B, olha só que ele é maiúsculo, e a ausência de C. Entenderam? Então, nesse caso, eu tenho aqui esse mesmo exemplo que eu trouxe para vocês, ele é um exemplo que ele não tem uma condição, ou seja, eu tenho duas combinações que influenciam o meu resultado y, azão e czão, presença de A, presença da variável C, ou a presença da variável B e a ausência da variável C, mas nenhuma dessas variáveis ela é suficiente por si só, ou seja, são duas combinações, mas aqui nessa combinação eu não acho uma variável que ela seja sozinha necessária ou suficiente, porque para o resultado y eu não tenho apenas a presença de A que influencia. Na primeira combinação, para que eu tenha aquele resultado positivo, eu quero dinheiro no bolso, quero um bom desempenho de vendas. Então, eu preciso ter a presença de A e a presença de C. Ou ainda, a presença de B e a ausência de C. Então, nesse caso, eu não acho uma variável específica que ela tenha ou uma condição de suficiência ou necessidade. Ao invés disso, olha só a condição C. Se a condição C ela fosse presente nas duas combinações, aí sim, C seria uma condição necessária. Então, vamos lá. O professor Dalmi falou que eu estou aqui na Espanha e que, porventura, por essa nossa parceria, a gente convidou, já aconteceu várias vezes, tá? A gente convidou aqui para o nosso programa aqui do PPGA um docente aqui das universidades espanholas que fosse aí dar um curso, um seminário, etc. E aí, esse professor está chegando e eu conheci ele aqui, estou em sala de aula, tem uma reunião em seguida, não vou poder pegar. E eu chego na turma e falo, pessoal, eu quero que alguém vá lá no aeroporto pegar esse professor. Então, o que eu preciso? Eu preciso que, tá aqui, vocês podem me ajudar? Tá aqui, R$ 100, uma ajuda de custo, para que você possa pagar a gasolina, que está altíssima, para você pegar esse professor lá no aeroporto e trazer aqui para a Universidade de Brasília. Quem quer? Só que aí eu preciso trazer para vocês alguns elementos. Primeiro, para que vocês possam buscá-lo, vocês têm que ter um carro, claro, carteira. Você tem que ter um carro e a carteira de habilitação. Então, assim, quem tem carro? Então, eu preciso de alguém que tenha a presença de C. Então, digamos que aí então, é uma condição necessária o C. Ele tem um carro, porque senão ele não consegue ir lá buscar o professor. Só que só ter o C, ele não é suficiente. Por quê? Porque se ele chegar lá e encontrar esse professor, eles não vão conseguir se comunicar. Então, eu trago mais um elemento que é necessário de estar em conjunto com o C, que é ter um carro, né, saber dirigir, para poder pegar o professor. Olha, esse professor aqui da Espanha, ele sabe espanhol e ele sabe inglês. Então, você que vai buscar ele, você tem que saber inglês ou espanhol. Então, na primeira condição, o aluno fala, professor, eu sei inglês. Opa, condição A, ele sabe, ele tem a presença do conhecimento de inglês. E tem um carro. Você, com essas duas combinações, você consegue me dar esse meu resultado, o resultado Y. Ou ainda, o aluno lá do fundo da sala, que ele sabe o espanhol, ou seja, ele tem a presença do conhecimento B e que também tem um carro. Então, veja aqui, pessoal, que não é determinante ter apenas um carro. Ele precisa estar associado a uma outra característica, a presença de uma outra variável no meu estudo. Mas o C, ele é necessário. Se eu não tenho um carro, não tem como. Agora, se eu não tiver a presença de A, de alguém que saiba inglês, eu posso pegar aquele outro aluno lá do fundo que tem um carro e que tem o conhecimento de espanhol, que também me resolve. Então, nesse caso, C, ele é uma condição necessária, mas não suficiente, porque, claro, ele não está sozinho, ele por si só, ele não acha o meu resultado. Então,
Adicionalmente, que eu queria trazer esses outros exemplos aqui para vocês. Notem que, em detrimento desse exemplo anterior, que eu falei que ser necessário, o livro de Charles Reagan traz esses outros exemplos, para a gente entender de maneira simples como é que é essa lógica de análise de necessidade e suficiência. Ele fala o seguinte, olha só, se eu tivesse nesse mesmo exemplo, um professor que vem aí da Inglaterra e que ele sabe apenas o inglês. Então, eu teria aí que as condições para ele seria ter o conhecimento inglês e ter um carro. Então, notem que para alcançar o meu resultado aí, eu tenho que ter necessariamente o conhecimento de inglês e tenho que ter um carro, ou seja, presença de A e presença de C. Então, ambos A e C são necessários. Porque se eu não tiver um e nem tiver o outro, não rola. Naquele outro, você não tem o inglês, opa, poxa, o espanhol resolve. Aqui não. Aqui eu tenho que necessariamente ter a presença dessas duas variáveis. Porém, uma dessas variáveis ela não é suficiente por si só. Porque se a pessoa sabe inglês, mas não tem carro, não me adianta. E o outro tem carro, mas não sabe inglês, não me adianta. Eu preciso ter a pessoa que tem os dois. Então, uma só não é suficiente, mas ambas são necessárias. Olha só esse exemplo aí, o terceiro exemplo, que é duas combinações. Eu tenho essa combinação do A ou B e C. Notem, e aqui eu acho que muitas vezes a análise qualitativa comparativa, que estuda ciências sociais, eu acho que ela se encaixa muito bem às ciências sociais aplicadas, porque muitas vezes a gente não tem apenas uma variável que influencia. Até quando a gente cria um modelo, né, o modelo é uma representação da realidade. Então, às vezes, eu tenho várias variáveis que influenciam, mas eu quero ver o quanto que aquelas variáveis efetivamente têm um impacto positivo. Mas não é só aquilo que traz o resultado. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma escola de inglês e tenho minha concorrente lá em outro estado. Então, o que eu fiz aqui? Eu aumentei muito a minha promoção em marketing, ou seja, panfletei, etc, etc. Então, o que é esse razão? É a presença de ações mercadológicas, né? Promoção. Então, eu tive mais dinheiro no bolso, alunos matriculados, porque eu aumentei. E o meu caso foi estudado assim, porque como eu tive uma grande ação de promoção, eu tive mais matriculados. Ou ainda, esse caso desse meu concorrente de outro estado, ele teve mais clientes, por quê? Bezão, ele teve uma capacitação dos seus professores, aí muito mais gestão de pessoas, tá? Que aumentaram a qualidade do ensino, etc, etc. Mandou os professores para fora, mais reputação. E C, ele teve ausência, ele teve uma redução de custos. Ele teve uma boa gestão financeira que reduziu custos que ele tinha que... água, coffee break, etc. Ele cortou. Então, ele nota que a combinação B, melhorar a qualificação dos professores e reduzir os custos, fazer uma melhor gestão financeira, né? Reduzir os custos, também foi uma combinação que trouxe mais dinheiro no bolso dele. Então, olha só, nesse caso, existem duas combinações que trazem um resultado positivo, que a nossa pesquisa trouxe isso. Então, investir em promoção de marketing ou investir em pessoas e reduzir custos. Tá? Que é essa segunda combinação. Notem aqui que o A ele é suficiente. Ou seja, se eu tenho aí uma melhor ação de promoção, eu já tenho um resultado. Eu não preciso A com outra. Então, A, melhor investimento em promoção, tem uma alta presença de promoção no mercadológico, ela é suficiente por si só. Essa variável sozinha já explica o resultado. Mas ela não é necessária. Porque se eu não faço isso, mas eu qualifico os meus professores e reduzo, eu também consigo mais dinheiro no meu bolso. Então, assim, mostra que, na verdade, eu tenho múltiplas combinações ou fórmulas para alcançar aquele resultado. E um caso mais difícil de você ver empiricamente é esse caso aí, que é o B, né, que eu tenho apenas uma variável que ela é ambas, que ela é tanto necessária quanto suficiente para aquele resultado. Olhando aqui um pouquinho, pessoal, assim, ele solta as fórmulas aqui para a gente. Então, olha só esse exemplo aqui. Ele soltou a minha fórmula, uma equação geral. E aí eu vou falar para vocês, agora nos próximos slides, desse exemplo, e já que vocês entenderam essa interpretação por necessidade de suficiência, eu vou mostrar para vocês as equações, tá? E para que vocês entendam, ele vai soltar equações gerais e equações mais
parcimônicas, mais reduzidas. Então, olha só esse exemplo. Para o meu resultado R, eu tenho que ter a presença da variável A, da B e da I, ou ainda, eu consigo esse meu resultado pela presença de A, B e a ausência de I. Então, notem aqui, como que eu poderia ler? Olha só, o meu resultado R ele é alcançado pela presença de A, combinada com a presença de B e com a presença de C, ou pela seguinte combinação, presença de A combinada com a presença de B e a ausência, que é o I minúsculo, né, de I, levam ao resultado R. Então, o que vocês notam aqui, pessoal? Vocês notam que essa variável I que eu coloquei aqui, né, eu nem coloquei C, assim, coloquei I para ficar bem diferente mesmo. Vocês notam que tanto faz ela estar presente ou não, que eu posso ter ali o meu resultado de sucesso. Então, a gente pode ter ali essa condição aí como uma condição supérflua, que ela poderia estar ali ou não. Então, eu poderia ter uma expressão mais curta, que é essa equação 2, utilizando esse mecanismo aí da redução lógica, que ele me daria que o que leva o meu resultado R é a presença da variável B e a presença da variável da presença da variável A e a presença da variável B. Pura e simplesmente. Então, esse resultado, aqui explicado de maneira mais parcimônica, é o que a gente chama de expressão da equação reduzida. Né? Então, assim, no software, ele fala isso, que isso leva a implicantes primários. Né? Ou seja, quais são os implicantes primários que efetivamente explicam o meu resultado? Aí, em inglês, os prime implicants. Né? E aí você tem uma coisa que os próprios softwares fazem, que é um processo de minimização com auxílio aí dos remanescentes lógicos. E aí ele chama isso aí de reminders, né? Ou seja, o que são esses reminders? São aquelas combinações lógicas, você lembra que a gente falou das combinações lógicas? Que elas não foram observadas nos casos empíricos, ou que mesmo sendo observadas, elas podem ser expressas por uma redução mais curta. Olha só, esse aqui, elas foram observadas, o I, mas elas podem ser expressas por uma redução mais curta. Ou eu poderia ter questões que teoricamente poderiam existir, mas que não foram observadas nos casos empíricos. Exemplo, há uma questão de gênero. Há um presidente. Será que o caso de ser um presidente mulher, um presidente homem, influencia nos resultados? E eu fosse fazer esse histórico nos Estados Unidos, o que eu ia ver? Eu ia ver que nunca houve um presidente estadunidense que foi mulher. Então, empiricamente, eu não ia ter esse caso observado. Tá? Então, sim, as ciências lógicas eles reduzem, como vocês viram. Então, vamos lá. Isso posto, pessoal, vocês já entenderam já a fórmula. Aquilo que eu expliquei para vocês, já vou explicar aqui diretamente no software, na prática. Olha só, aqui é um exemplo, tá? Ele mostra uma tabela verdade. Então, aqui ele colocou 8 casos, ou seja, a gente pode usar o método com 8 casos. E aqui ele usou variáveis hipotéticas, tá? Right, below, beside e um outcome. Notem o quê? O caso 1, 2, 3, 4. Notem o seguinte, qual é o meu outcome? 0 é um insucesso e 1 é o meu sucesso. Aquele exemplo que eu falei para vocês, eu não falei do variável presença do A, do B, e o último variável ele podia ser maiúsculo ou minúsculo. Notem que aqui é a mesma coisa. Ou seja, eu tenho tanto uma variável que, por um lado, aí tem a equação geral, tá? A equação geral, ela me traz que eu preciso ter a presença da variável 1, a presença da variável 2 e a presença da variável 3, ou a presença da segunda, da primeira e da segunda, e a terceira ela pode ter ou não ter, que ela leva no outcome. É aquilo que eu expliquei para vocês que a gente está vendo aqui na prática. Mas notem o seguinte, ó, pessoal. Eu tenho, no caso 1, ó, a ausência de todas as variáveis. No caso 2, eu tenho a presença de uma, a ausência das duas. No caso 3, eu tenho a presença da terceira. Mas olha só, os únicos casos que eu tive a presença de sucesso, meu outcome positivo do meu resultado de sucesso, foi para o caso 7 e do caso 8. Notem o seguinte, que ele compara esses meus resultados, a presença das variáveis, com as outras variáveis que não tiveram sucesso, ou seja, comparar casos de insucesso com casos de sucesso. Ele fez uma análise comparativa de todos os meus casos, e o que a álgebra booleana me trouxe? Ela me trouxe o seguinte, olha, numa equação geral, o que explica o sucesso olha só o caso 7.
eu tenho a presença da variável right, eu tenho a presença da variável below, eu tenho a presença da variável inside. Então, primeira combinação. Se eu tenho a combinação das três, eu tenho o meu resultado de sucesso, outcome, alto. Ou ainda, ele olhou as outras aqui, ó, todas as combinações de sucesso. Ou ainda, eu consigo também ter o mesmo resultado se eu tiver a presença, caso 8, da variável right, a presença da variável below, olha só o caso 8, e a ausência da variável inside. Então, ele me fala que eu consigo meu resultado de sucesso por essa primeira combinação, a presença de todos, ou essa segunda combinação, que é a presença de todos com a ausência do terceiro. Ok. É isso a equação geral. Se eu uso a técnica da equação mais parcimônica, Riemann ali para achar esses meus primes implicantes, ele vai minimizar. E ele vai me dar que essa terceira é supérflua e vai me dar essa equação que o right e o inside, ou seja, a variável 1 e 2, apenas a presença das duas são suficientes para alcançar meu outcome. Pessoal, com isso, vocês entendem também essa questão dos remanescentes lógicos, de trazer para a gente, né, uma equação que reduz. Então, aquele livro do CCM, a gente acha na internet, está ali no capítulo, para baixar em PDF, e faço um destaque para esse livro do Hughes, que explica tintim por tintim como que está esse CRISP-7 QCA, tá? Fala um pouquinho do diagrama de Venn. Então, com isso, vocês já entenderam a técnica até esse ponto. Aqui, com isso, vocês já conseguem, com esses exemplos, dizer, professor, agora eu entendi, ele vai gerar uma tabela verdade, vai ter umas equações lógicas. Eu posso ter essa equação geral e também pedir para ele tentar gerar uma redação mais parcimônica e consigo discutir ela por ações disso, consigo ver as condições que estão influenciando o meu outcome, o meu resultado e consigo aí discutir. Mas como que eu vou rodar isso aí? Pessoal, hoje em dia o R tem tudo, tá? O R tem pacote para tudo. Então, no R, você tem complemento ali para o de QCA, claro. Mas, existem dois softwares que são padronizados, que utilizam o Tosmana, né? .NET é o primeiro software que usou o CRISP-7, e o FSQCA. Qual o problema do Tosmana no início? Olha só, ele veio para rodar o CRISP-7 e o Multivalue, só que ele não rodava o Fuzzy7 QCA. Então, eles criaram um outro software, mesmo autor, Charles Reagan, com outra equipe, criou um outro software que fazia as análises fuzzy. Então, e também a CRISP. Então, vocês vão ver que muitos artigos aí, os nossos pesquisadores estão usando ou a análise, ou o software FSQCA, ou o software Tosmana. Geralmente, quando é o fuzzy, geralmente vocês estão vendo o FSQCA, que o FSQCA roda fuzzy 7 ou CRISP-7. Mas não roda o Multivalue. Então, alguns vocês vão ver aqui o QCA, que agora ele vem com novas versões, adicionou também até uma versão para Excel, e o Tosmana, ele está se desenvolvendo. Então, o Tosmana já tem uma versão beta que ele se propõe também a rodar o FSQCA. Então, hoje o Tosmana roda as três técnicas, tá? O FSQCA ainda tem algumas coisas que no Tosmana ele não faz e que o FSQCA faz também. Então, assim, alguns pesquisadores que utilizam isso, ou ainda hoje, ainda acabam utilizando os dois softwares a depender do tipo de análise e tal, mas a tendência é que você migre apenas para um software, né? Quem usa R, né? Tem o QCA Software, técnica de programação, ou o futuro, ou o Tosmana. Isso posto, tá? Eu queria ir para vocês para exemplos práticos, tá? Para a gente entender isso aí. Então, eu estou vendo aqui que a gente está chegando na nossa primeira hora e eu queria fechar esse resto, né? Parar de falar um pouquinho mais sobre o método de si, a gente falou sobre as origens, e agora a gente ir para a análise em si. Então, vamos lá. Pessoal, me desculpem aqui um pouco pela voz, que eu estou um pouco fora. Acabo essa mudança de tempo, eu estou fora, estou um pouco congestionado aqui.
A minha voz está um pouco diferente, mas está saindo, está fluida. Olha só esse exemplo. Exemplozinho do livro da linha do artigo, achei muito, muito simples. E trouxe isso para vocês. Olha o que ela trouxe. Ela trouxe 6 casos. O que ela trouxe, senhor? Qual é a minha variável dependente que ela está olhando? Olhando ali um pouquinho de ciência política, administração pública. Quais são as variáveis que influenciam a reeleição de candidato? Então, o que ela colocou como... Então, ela trouxe aqui, ó, 4 casos de candidatos que foram reeleitos e 4 casos de candidatos que não foram reeleitos. A variável X1 é a Constituição permite a reeleição? X2, como foi a qualidade da gestão desse candidato no primeiro mandato? E o caso 3 é o candidato de oposição. Ele era forte ou não era? Então, notem o seguinte, poxa, professor, essa questão, se a Constituição permite a reeleição ou não, é óbvio, né? Não necessariamente, pessoal. Por exemplo, na Colômbia, a reeleição não é possível. De igual maneira, não é no Chile. Então, a gente teve a Michelle Bachelet, com uma forte popularidade no Chile, ela ganhou. Tentou fazer o seu sucessor, que não ganhou. Não era tão forte quanto ela. Ganhou o Piñera. Depois, veio a Bachelet de novo, ganhou lá na frente. O Piñera tentou fazer o sucessor dela, mas não ganhou. A popularidade da Bachelet era grande. Ela ganhou. Depois ela tentou fazer o sucessor. Não ganhou. Aí veio o Piñera. Por quê? Não tinha. Então, primeiro caso, desses 8 casos aqui. Permitia a reeleição? Sim, permitia. Então, se todos permitiam, acabou que o desempate está muito mais nessas outras 2 variáveis. Ele fez uma boa qualidade de gestão ou tinha um candidato de oposição forte? Notem que, variável 2, mesmo se ele teve uma boa qualidade de gestão, os 2 primeiros casos, ou se ele teve uma má gestão, esses 2 casos em seguida, dos 4 que foram reeleitos, ou seja, se ele teve uma boa gestão ou não foi um fator determinante para o êxito dele na reeleição. O que foi determinante foi essa outra variável aqui, ó. Se ele tinha um candidato de oposição forte. Então, quem não se reelegeu? Apenas o E e o F. Olha só o E e o F. Eles tiveram uma má gestão no primeiro mandato e tinham um candidato de oposição forte. Logo, não ganharam. Aqueles que fizeram uma boa gestão e que tinham candidatos de oposição fracos, como era de se esperar, ganharam. Agora, aqueles casos que, mesmo com a gestão que não tinha uma boa qualidade, mais uma vez que ele não tinha candidato de oposição forte, mesmo assim eles conseguiram ganhar, às vezes está com a máquina na mão. Né? Então, caso simples, 6 casos, variáveis aí, presença, ausência, 3 variáveis estão aqui no nosso dia a dia. Com isso, nós entendemos aqui. Então, esse é um caso mais simples. Vou agora avançar para um caso que está no livro do Charles Reagan e vou finalizar nossa fala aqui trazendo alguns exemplos aqui da UNB, tá? Das nossas pesquisas usando o PCA. Aqui é o exemplo que traz o livro do Hughes. Ele traz essa tabela, traz muitos casos de países, traz lá a variável survival, que é democratização daquele país, e traz 4 variáveis, perdão. E notem que ele achou lá na base de dados dele variáveis numéricas. Então, ele vai explicando aqui, ó. Eu tenho essa questão dos países, eu tenho essa variável GP, CAP, ou seja, a renda per capita, né, nacional. Eu tenho a urbanização, né, população ali, eu tenho esse grau de literacy, ou seja, de alfabetização, eu tenho a mão de obra industrial. Então, ele explica quais são as variáveis que ele colocou que influenciam a minha variável independente e depois, olha só o que ele faz, ele acha, teoricamente, um ponto para ele dicotomizar esses números que ele tem. Então, ele acha uma base para dizer que... e aí eu tenho boas práticas, tá, de dicotomização, o livro explica isso, mas ele fala que abaixo de $600, aí tem uma baixa, aqui renda per capita, acima disso,
Então, abaixo disso, ele considera 0. Se acima disso, ele coloca como 1, certo? A população abaixo de 20 mil habitantes, ele coloca como 0, tem uma baixa urbanização. Acima disso, ele coloca como alta, de igual maneira, o grau de alfabetizados e a mão de obra industrial. Ok? Com isso, olha só, aquela tabela que era em números, ele trouxe uma dicotomização. Ele conseguiu trazer para a gente quais países tinham ou não presença ausência dessas variáveis. Notem o seguinte, olha só, meu povo. Quando ele rodou a análise, ele viu que existem alguns países, aqui, ó, 2 países que tiveram um resultado positivo, ou seja, de sucesso. Alguns outros 5 países tiveram um outcome de insucesso, mas notem aqui, ó, alguns ele colocou um resultado C. O que é esse C, professor Dias? Esse C significa contradição. Significa o seguinte, que essa combinação de variáveis aqui, presença e ausência, ela existe tanto em países que tiveram resultado de sucesso quanto de insucesso. Ou seja, se as variáveis de presença e ausência elas estão em países de sucesso e insucesso, isso é contraditório, isso não me explica. Então, ele coloca como contradição e ele até fala que é melhor eu ver outras formas de contradição. Talvez essas quatro variáveis são suficientes para explicar o meu sucesso. Talvez necessitaria de mais uma. Talvez eu preciso trazer um ajuste maior para as variáveis. Ok. Uma outra forma de representação que ele traz no software Osmana é representar por conjuntos. Aí ele traz aqui as variáveis, ó, mão de obra, alfabetização, urbanização, né, renda per capita industrial, mão de obra industrial, renda per capita. E ele mostra aqui, se vocês estão observando bem, ele mostra aqui as cores, né? O 0, esse cinzento é a ausência, o mais forte é o positivo, os que têm contradição, ou seja, esses aqui são os que tiveram resultado de sucesso. Aqueles que tiveram ausência, o baixo das 4 variáveis, todos tiveram resultado de sucesso. Os que tiveram sucesso foram essas combinações, contradição essa. Então, se ele traz outra forma, notem aqui que eu tenho conjuntos que não teve casos empíricos encontrados, né? E desculpa, que agora congestionou total aqui. Então, esse é uma forma de eu analisar de maneira dicotômica, tá, pessoal? Esse é o CRISP-7. O multivalue é eu não colocar apenas 0 e 1. Eu poder colocar multiníveis, 0, 1, 2, 3. Então, por exemplo, eu tenho ali jovens, né? Idades ali da infância. Então, eu posso ter, teoricamente, considerar de 0 a 1 ano como bebê, aí na escala multivalue eu coloco o 0, de 2 a 3 ele traz outra categorização, aí ele traz aqui um pré-adolescente, ele traz aqui 6 a 10, traz aqui adolescente. Então, ele pode trazer essa classificação não apenas dicotômica, mas 0, 1, 2, 3, eu rodo isso como o CRISP-7 QCA, ou ainda eu posso ter graus entre 0 e 1, que é o Fuzzy 7 QCA, que considera, por exemplo, outros graus de membrasão. Então, eu posso ter a ausência total, a presença total, mas eu posso ter ali por exemplo, mais ou menos, tá? Mais ou menos que seria o 0,5, que seria ali um grau que está ali entre os demais. Então, exemplos aqui. Vamos lá. Eu tenho um conjunto de pessoas que estão empregadas na minha empresa, tá? Então, esse conjunto, então, o empresário ali da empresa, ele demitiu um grupo de empregados, contrata, demite de forma temporária, eles sempre estão comigo. Então, essas pessoas, elas podem ser consideradas empregadas ou não, elas trabalham comigo de tempos em tempos. Então, elas são ou não empregadas? Exemplos que eu vou trazer aqui para vocês. Eu tenho uma fazenda de café, todos os anos eu chamo as mesmas pessoas para, na época de colheita, eles estarem ali comigo aproximadamente 3 meses, me ajudando a colher. Ano que vem, eu conto com ele. Eu tenho uma loja de varejo que todo período de Natal e Ano Novo, eu contar as mesmas pessoas, um número a mais de vendedores que esperam por isso, que sempre me ajudam para atuar comigo. Então, eles são ou não empregados da minha firma? Seria correto eu dizer que não? Seria correto dizer que sim? Aqui na Espanha mesmo, eu vi o governo considerando como emprego, como pessoas economicamente ativas, por exemplo, inclusive um grupo de pescadores que durante 3 meses do ano ele tem permissão de pesca, trabalham na pesca e depois passam o resto do ano
sem nenhum outro trabalho formal. Ou seja, o trabalho deles é pescador e apenas 3 meses por ano. Voltando aqui para esse caso, essas pessoas estão ali aproximadamente 3 meses. Na colheita da minha fazenda, ou na venda de final de ano. Elas são não empregadas. Então, talvez eu excluí-las. Então, a zona cinzenta aí, eu dizer que ela é ou não é, não seria o mais indicado. E aí, nesse sentido, eu posso ter ali uma membresia total, esse é carteira assinada, trabalha comigo o ano todo. Esse não é, nunca teve, nunca vi, não conheço. E uma membresia parcial, aquele que todo ano está comigo por um período temporário, tá? Então, com isso, eu consigo colocar o fuzzy set. Variável, que a gente vê, poxa, conhecimento, capacidade de P&D. Será, pessoal, seria interessante dizer aqui, poxa, ele tem conhecimento total e tem ausência de conhecimento? É natural você pensar, nessa perspectiva de capacidade de P&D, que ele tem níveis. Ó, é muito baixo, ele tem um nível intermediário, ele tem um nível alto, ele tem um nível excelente, um nível bom, um nível mais ou menos, um nível ruim, um nível péssimo. Então, eu posso ter essas escalas. Exemplos de classificações aqui. Olha só, para ver a efetividade na governança, né, de participação, eu tenho ali 2 exemplos. Olha só. Olha nesse primeiro grau de mensuração, né? A participação de todos atores daquele grupo. Então, se nenhum daqueles atores locais participou, é o 0, membresia total. Menos da metade das organizações participaram, eu posso classificar ele como 033. Mais da metade participou, um 067. Todos participaram, 1, membresia total. Olhando aqui a informação municipal sobre despesas e receitas. Nenhuma comunicação foi feita? 0. Ausência total. Fez ali uma informação de pelo menos uma comunicação por ano. 033. Fez duas por ano. Uma semestral, 0,7. Fez 3 ou mais, poxa, total. Então, vocês viram aí que tem formas da gente trazer. Então, notem aqui essa diferença. Eu tenho apenas 0 e 1, pessoal, estou falando do CRISP 7. Eu tenho 0, 1, 2, 3, falando do multinível, eu tenho um multivero. E eu posso ter o fuzzy set, que eu posso dividir em 0, olha essa segunda coluna, meio, 1. Eu posso ter essa divisão em 4 escalas, que foi esses exemplos, 2 exemplos que eu trouxe para vocês. Eu posso ter um exemplo em 0, 0,6, 0,44, que eu acho que, se eu não estou enganado, foi a forma de divisão que o Osório Dias, egresso doutorado aqui da UNB, orientando a Jana, utilizou para a tese dele. E, claro, pode ter um contínuo que ele gera a minha classificação. Esse, mais ou menos, é o output com o FSQCA. E vamos lá. Eu vou pegar agora esses minutos para trazer exemplos para vocês, tá? Aqui só mostrando aqui para vocês, entrando nesses exemplos concretos, que nesse artigo publicado aí na Journal of Business Research, algumas áreas, gestão empresarial, marketing, inovação, utilizavam mais o QCA do que áreas mais financeiras, mais quant do que finanças e gestão de operações. Entre os métodos, geralmente, tem aqui uma divisão na área de business, tá? Muitas áreas o CRISP-7 é o mais utilizado, mas na área de business o FSQCA estava com o mais utilizado, tinha alguns com a combinação de 2 métodos, mas a maioria dos artigos eram com alguma técnica QCA com outro método de pesquisa de maneira conjunta, quais eram a unidade de análise, organização, indivíduos, países, assim, não mudava muito. O Osório Dias mapeou para a gente algumas áreas, né? Na área de organizacional, que é a nossa, tem o FSQCA, vamos lá, alguns casos. Em ciências médicas, usam mais o CRISP-7 QCA. Em sociologia, está meio pareado, mas usam mais o CRISP-7. Em educação, muito mais o CRISP-7. Né? Nas outras áreas, mais o CRISP-7. E na área de gestão, um pouco mais o FSQCA. Quando eu fui mandar para algumas revistas o meu trabalho da tese, eu tive alguns recusas, tá, pessoal? E essas recusas vinham muitas vezes por desconfiança com relação a esse método. E eu vi que a crítica estava mais com relação ao método.
O que eu comecei a notar? Dica para vocês, tá? Comecei a notar que era bom olhar não só o referencial teórico, se era mais quant ou quali, mas também se ela já tinha publicado algum método QCA antes, porque às vezes o editor e os revisores não estão convencidos que esse método é robusto o suficiente. Então, lá em 2015, quando eu tive esse primeiro duas recusas do meu artigo da tese, eu me dei conta disso e olhei, e teve até um dos pesquisadores que usa o QCA, que ele fez essa tabelinha na época, assim, dos artigos que eram mais amigáveis ao QCA. Não quer dizer que você mandou para lá aceite o método QCA, mas aqueles que não tinham desconfiança, que mais estavam publicando artigo como QCA. Como eu falei para vocês, Journal of Business Research, que incentivou, com muitas edições especiais só com QCA, estava lá em primeiro, e alguns artigos até na área de administração pública, tá? Political Research, aqui, Journal of Europe of Political Research, bom, Public Administration, Political Analysis, bom, alguns artigos, mas só para mostrar disso. Então, como eu falei para vocês, agora, nessa fase final, eu vou mostrar alguns exemplos de pesquisas nossas aqui, do MPA, para a gente fechar aqui a nossa, e depois eu vou ter ali um resumo ali para vocês. Tá, pessoal, além da minha tese, eu queria algumas proposições para variáveis, tá? Fundamental da literatura, um conjunto de variáveis que influenciavam o desempenho. A pior, vocês conseguem ver que seria uma análise multivariada, mas como o número de casos era pequeno, me foi sugerido, foram 25 redes, que eu utilizasse, então, a análise qualitativa comparativa. Então, foi multimétodo. Coloquei questionários, né, de casos do Brasil e Espanha, que analisaram equações lógicas e essa comparação dos dados com o QCA. Depois foi feito também entrevistas que nos deram aí uma transcrição, quantificação, e aí a gente usou a análise de conteúdo. Foram casos apoiados aí pela Embrapa e pelo INEA, na Espanha, mas essas redes de inovação. Nesse caso, rede de sucesso e sucesso no Brasil, e o curso do INEA, eles mostraram as redes mais exitosas do país, uma lista de porque ainda não tinha. O pessoal aqui fala que a minha conexão estava estável, mas voltou. Então, eu fiz essa divisão, agreguei casos também da Espanha. Olha aí, ó, as variáveis, dicotomizei. Como vocês viram, isso aí é um exemplo da minha tabelinha, né? Nota osmana, dados dicotômicos, presença e ausência. Carinha bem SPSS, né, pessoal? Aí, ó. Puxa ali quais são os casos, puxa qual é o outcome, a minha variável dependente. Eu puxo ali quais são as minhas condições e eu posso falar, olha, eu quero o resultado, quais são as variáveis que influenciam o meu sucesso, ou, de maneira assimétrica, quais que presentes e ausentes estão influenciando o meu insucesso. Isso também é possível, tá? Olha aqui, ó, o reminders. Eu posso colocar aqui o reminders para pegar a equação mais parcimônica. Notem aqui como exemplo que eu peguei assim, quais são as variáveis determinantes para participar ou não de uma rede que influenciariam talvez o insucesso dessas redes de inovação. Notem aqui que eu coloquei variáveis muito grandes, tá, pessoal? Assim, não tem nomes muito grandes, a gente tem que colocar códigos mais pequenos. Então, a minha equação geral ficou enorme. Não tem o reminders incluído. Quando eu coloquei a minimização, olha o tamanho da equação. Quando eu coloquei a minimização lógica, olha só o tamanhozinho que ficou. Então, aqui foi uma redução, a minimização que traz uma análise mais fácil de se entender, a minimização. Mostrando isso, tem casos, é claro, que a gente usa a minimização, se a gente quiser, se for interessante. Para esse caso, sobre as configurações de rede, se ela era formal ou informal, se o poder era orbital ou não, se ela era aglomerado ou não, ou qual era a direcionalidade, se era horizontal ou vertical. Nesse caso, na dicotomização, eu não queria uma equação minimizada, eu queria ver exatamente nas equações gerais o que era a configuração de cada rede de sucesso ou insucesso. Então, até o autor fala sobre isso. Aqui pode ter uma representação por conjuntos, tá? E aqui, finalizei aqui é o exemplo final aqui desse primeiro estudo que eu estou prestando para vocês, com a equação de todas as variáveis. Notem o seguinte, olha só, jogando essas várias variáveis juntas, o que ele mostrou? Ó, o meu desempenho de inovação ele pode ser explicado pela presença de C,
Ele mostrou duas equações, tá, pessoal? Aqui as duas equações, na verdade, as três primeiras são iguais, e essa quarta combinação, ela muda um pouquinho a variável f e o ag, mas basicamente é muito conhecida. Então, vamos lá, vou me ater um pouquinho a elas no seguinte sentido. Eu posso ter a presença de C, explica o meu resultado, o meu desempenho de sucesso, ou ainda, eu posso ter redes que têm um poder, a presença de um poder orbital, sem uma centralização sobre a instituição líder, com a alta presença de recursos, também explica o meu resultado de sucesso, ou ainda essa configuração, a terceira configuração, ou ainda a configuração, a quarta configuração. Eu queria explicar a primeira e a última, tá? Olha só, para ficar mais fácil para o entendimento de vocês. A primeira configuração notem que apenas C influencia o meu desempenho de inovação. Então, ela é uma condição suficiente. Ou seja, eu ter rede de inovação, que ela tem laços fortes, ela por si só é suficiente para influenciar meu desempenho. Das todas as redes estudadas, apenas aquelas que tinham alta força de laços eram aquelas que tinham bom desempenho da inovação. Só que se eu não tiver redes com força de laços forte, que tem durante muitos anos trabalhando junto, tem várias relações, tem as métricas para isso, não necessariamente eu não consigo desempenho da inovação. Eu posso conseguir desempenho de inovação por outras. Notem o seguinte, pessoal, olha só. Essa última que eu vou explicar para vocês, tá? Ela fala do tamanho da rede, das densidades e da localização, tá? Que essa variável eu sei. Notem o seguinte, a literatura ela fala bastante que redes aglomeradas, elas trazem um maior benefício, desempenho, transferência de conhecimento, etc. O que o nosso estudo mostrou? Quando eu fiz se o tamanho da rede influenciava por si só, não influencia. A densidade influencia por si só, não influencia. Se ela está ou não aglomerada, influencia por si só, não influencia. Porém, conjuntamente, ou seja, para esse caso da pesquisa agropecuária, tem muitas tecnologias que se validam em muitas regiões do Brasil. Então, eu preciso ter redes dispersas geograficamente. Essas redes dispersas geograficamente, elas só davam certo, elas só tinham um bom desempenho da inovação se elas eram redes grandes, faz todo sentido, e redes densas. Não basta ser uma rede dispersa e grande, que não se comunica. Ela tem que ser uma rede que se comunica com muita frequência. Ok. Posto esse exemplo, pessoal, caminhando aqui para os exemplos finais, para fazer a minha conclusão e abrir para perguntas, eu mostro esse exemplo de graduação, tá? Um aluno de graduação da UNB, porque a maioria dos estudos que vocês vão ver são de alunos de estricto sensu, mestres e doutores. Eu não estou dizendo que essa é uma técnica, nossa, sofisticada, que só alunos de mestrado e doutorado têm condições. Não. Um aluno aqui do professor Hoffman, aqui da graduação, da consultoria júnior, queria ver o seguinte, olha, na consultoria júnior a gente fala muitas ferramentas de gestão, eu queria ver essas ferramentas de gestão na própria consultoria júnior. A gente aplica, dá esses incentiva que as empresas utilizem, mas as consultorias júniores que utilizam essas ferramentas, elas têm ou não um bom desempenho? Então, ele tinha várias variáveis, queria mensurar o resultado, aí ele falou, existe um método, análise qualitativa comparativa, como você tem apenas 14 casos, então ele olhou, tem ou não tem uma ferramenta de gestão orçamentária, tem ou não tem, usa benchmark, ele tem ou não tem software de gestão, ele usa ou não usa base de scorecard, análise de cenário, gestão de relacionamento com os clientes, análise de stakeholder. Então, tem ou não tem? Dicotômico. E depois o resultado. Com isso, ele usou, claro, uma variável de desempenho, ou seja, empresas júniores que têm o maior número de membros são aquelas que têm mais sucesso e que esses membros querem permanecer na consultoria júnior, querem estar ali o maior máximo de tempo. Por exemplo, a consultoria júnior da UNB, da administração da UNB, que é um caso de sucesso, nossa, tem uma seleção para as pessoas estarem lá. Eles vão, às vezes, recebem uma oferta de um estágio e não querem sair, querem permanecer ali. Então, essa foi a variável de desempenho, ele rodou a análise qualitativa comparativa e chegou nesses resultados, tá, pessoal? Olha só, notem que algumas são coincidentes. Então, quando ele foi analisar, o que ele viu? Ele viu que, olha a presença desse aqui, análise cenário. Está presente tanto nessa primeira combinação quanto na segunda. Então, o que ele viu aqui? Que tanto a análise de cenários como base social, elas são necessárias, né? Quanto também a presença de gestão de relacionamento com clientes, mas que
a análise cenário se mostra como uma questão necessária para o sucesso. E aí, assim, tem algumas explicações, mas o aluno de graduação utilizou o TCC dele, aprovado no Congresso, né? Tá aí para publicação. Pessoal, tem exemplo multimétodo, tá? Pegamos com base de dados robusta, olhando várias dimensões, 13 dimensões, que catalisam a inovação do radar de inovação, olha só as 13 variáveis. O desempenho foi mensurado por uma outra métrica, que é o modelo de excelência em gestão, ou seja, nós tínhamos ali 939 casos, rodamos uma quant, e depois nós pegamos os casos extremos, os 15 melhores de sucesso e os 15 de sucesso, e fizemos aí uma análise complementar, que foi o QCA. Com a análise, vamos chamar, com o maior número de casos, a gente rodou uma regressão múltipla, tá, com SPSS, ele mostrou aqui tá, um R quadrado que explicava ali 45% ali daquela equação, ou seja, teve um grau de significância, e aí mostrando que essas métricas, a gente identificou que das 13 dimensões, 7, elas tinham uma influência significativa sobre o desempenho empresarial. E tá aqui as variáveis que tiveram, né, a influência. Professor, como é que vocês mensuraram o desempenho empresarial? Falei para vocês que tinha um outro questionário do desempenho empresarial do modelo de excelência de gestão, tá? Então, tinha um N das variáveis e mostrou que 7. E aí, nós, de maneira complementar, nós pegamos, notem aqui, as 15 de melhor desempenho empresarial e as 15 piores, e rodamos uma análise qualitativa comparativa. Então, das 13, 6 ali que deram influência positiva, 6, 7, quando a gente rodou a análise qualitativa comparativa, notem aqui, ó, que ele mostrou duas combinações que estavam presentes nesses casos extremos, né? A variável organização, a presença dela, que também influenciava positivamente ali na quant, era uma variável suficiente para o desempenho dessa gestão de maneira comparativa, ou ainda a combinação da presença de oferta com o cliente. Notem que essa presença da variável cliente, tem que explicar o que era cada uma delas, já estava ali na variável quant, mas a oferta por si só não influenciava, mas que quando junta com clientes, estava. Então, a gente fez essa combinação, fizemos uma análise complementar. Aqui é a tese do Rafael. Ele usou, olha só, ele estudou 6 destinações turísticas. Poxa, apenas 6? Então, ele tinha, olha só, 3 casos de insucesso e 3 sucessos. A análise qualitativa comparativa nos permite rodar. Quando ele rodou a QCA, o que de maneira comparativa a álgebra booleana nos evidenciou? E que ficou fácil, pesquisador? Ele nos evidenciou que, olha só, dessas muitíssimas variáveis de serviço, e eram muitas, tá, pessoal? Olha só a quantidade. Ela nos evidenciou que essas 4 aqui, elas estavam presentes apenas nos casos de sucesso, que elas eram suficientes para explicar o sucesso. Então, notem aqui até essa outra figurinha aqui, ó, que ele mostrou. Olha só, que a variável serviço que estava aqui, ó, tá vendo que a variável serviço ela está presente apenas nas cidades que tiveram, nas destinações turísticas que tiveram alto desempenho, e ela é completamente ausente nas que tiveram ruim. Essa outra variável também. Então, ele evidenciou para a gente 4 variáveis da álgebra booleana que, se presentes, né, de maneira comparativa, que influenciavam o sucesso. Então, elas estavam apenas no caso do sucesso, não estavam no sucesso. Então, ajudou sobremaneira na discussão dos resultados dele, a tese. Aqui é mostrando outras que estavam ausentes, né, mas que tinham ali uma certa determinação. Aqui, uma outra tese, tá? É a tese aqui, até uma orientação minha, do Renato Calhau, com a professora Josivânia, ele fez análise multinível. E aqui, o que é que ele fez, pessoal? Nesse slide aqui, ó. Ele usou, está um pouco complexo, mas eu vou explicar aqui para vocês, porque a nossa ideia... Ele rodou CRISP 7, variáveis dicotômicas, que até o autor sugere que a gente faça essa análise aí dicotômica. E o que eu sugeri para ele?
Como ele usou a escala Likert e achou uma série de artigos que faziam isso com o fuzzy set, em 3 livros, ele usou esses autores como referência, mas eu falei, Renato, faz primeiro dicotômico e depois você faz uma análise fuzzy set QCA. E assim, pessoal, em suma, ó, aqui é a primeira análise como CRISP set, tá? Aqui é a análise fuzzy set QCA. Em suma, às vezes, quando ele roda o CRISP set QCA, ele trazia mais variáveis, e quando ele coloca no CRISP set QCA, ele afunila mais. Ele fala, olha, daquelas muitas variáveis que influenciavam, aqui efetivamente o que influencia é isso, é isso. Então, às vezes, quando você. Ó, vamos ver esse caso aqui, as variáveis macro. Eram 2 combinações com a presença de IR English e mais uma outra. Essa é o I ou FB, a presença. Quando ele afunilou um pouco mais, ele trouxe como resultado que o que efetivamente estava trazendo ali a influência era a presença do IR e do English, né? E do ENG, né? Que ali estava, eu falei do English, mas é do ENG. E em alguns casos, né? Ele trouxe ali 2 variáveis, e quando ele trouxe o fuzzy set, ele, como se, ó, as variáveis são influenciadas por essas 2 variáveis. Quando ele colocou o FSQCA, essas 2 efetivamente apareceram, como explicando a maioria dos casos, mas ele trouxe uma outra que não era captada pelo CRISP-7 QCA, mas que explicava ainda um pequeno número de casos, então dava precisão, o que foi muito bom. E às vezes é uma faca de dois gumes. Essa precisão não traz equação nenhuma, ou seja, ele não consegue trazer as variáveis que explicam, porque eu afunilei demais, e se eu fosse menos rigoroso, ele me dizia que explicava. Então, às vezes, o pessoal usa, eu dividi ele, teoricamente, em 5. Não me traz equação nenhuma, vamos dividir menos, porque isso, com os meus dados empíricos, não está mostrando resultado. Então, eu vou dividir em apenas 3, vou dividir em apenas 2, e isso nos traz resultado. Então, pessoal, esse era o último exemplo que eu queria trazer para vocês, exatamente aqui no horário que eu tinha proposto aqui para falar 1h30, e eu queria fazer uma síntese, uma revisão para abrir para perguntas. Então, em suma, nós temos aí 3 técnicas, tá? Geralmente o CRISP-7 QCA ele é utilizado por N mais baixo, o multivalue, a gente vê estudos que usam ele por número maior de casos, e geralmente os estudos que usam maior quantidade de casos no CRISP-7 QCA, a gente vê isso com técnicas fuzzy set QCA. O que é o CRISP-7? Lembrando para vocês, é aquelas análises que a gente tem, dados dicotômicos 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. O que é o multivalue QCA, pessoal? É aquelas que a gente tem variáveis multiníveis. Lembra que eu falei aqui ali das variáveis ali da divisão ali da infância? Então, a gente tem isso. A gente usa para quê? Para aplicações em casos de variáveis que eu tenho ali, escala nominais, né? Multiníveis. Eu tenho Europa, Ásia, África, então eu posso dividir isso em números. Eu tenho escala multinível. Eu tenho o município, eu tenho o estado, eu tenho o país, eu tenho partidos, né? Presidencialismo, anarquismo, parlamentarismo. Então, eu posso usar isso para escalas multivalue, ou ainda dentro dessa minha própria lógica, vocês estão vendo que isso eu deixei isso para vocês, porque, e está no exemplo do Reagan, mas assim, muitas vezes a pessoa acha que multivalue tem que ser só multivalue. Não. Eu posso ter variáveis que elas são dicotômicas, se a pessoa bebeu ou não bebeu para acidente de trânsito, se ocorreu ou não acidente, mas olha só uma variável, se a pessoa estava bebendo ou não. E uma outra variável era como que estava o sinal de trânsito do semáforo naquele momento. Então, eu tenho se estava vermelho, se estava amarelo, se estava verde. Então, nesse caso, eu uso uma escala multivalue, 0, 1, 2, junto com a escala dicotômica. Então, nessa revisão, era isso que eu queria deixar para vocês. Eu posso associar o dicotômico com o multivalue. Agora, não dá para fazer isso com multivalue e meter ali um fuzzy entre 0 e 1. Então, isso já não dá. Tá? E o fuzzy set, que é essa categorização entre o contínuo de 0 a 1, né, que pode ter aí uma divisão em vários estágios nessa revisão. Eu posso ter o 0, o meio e o 1, o 0, o 0,33, então essa escala de 4 valores, de 6 valores, né, do contínuo. Então, basicamente, essas são a redução das 3 técnicas. E, para fechar, eu queria trazer para vocês que a gente tem questões que eu acho bem interessante, que são, claro, isso tem uma relação em variáveis com a variável dependente, ele tem
uma complexidade causal daquilo que causa. Então, o que é que ele traz? Primeiro, essa causalidade assimétrica, que eu acho genial, porque ele tanto pode olhar os resultados que impactam para o meu sucesso quanto para o meu insucesso, que muitas vezes os métodos quantitativos não abordam. Tese de doutorado da professora Sheila Tolentino, docente nossa da UNB, que estudou alguns programas de políticas públicas, programas governamentais, que queriam ver o desempenho dele conforme o PPA. Pegou alguns casos, quando ela foi para a prática, ela viu que a grande maioria dos casos, ela tinha um desempenho positivo, e uma pequena parcela tinha um resultado de sucesso. Mas como são recursos de interesse público nacional, a gente quer que todos tenham um resultado positivo. Então, ela passou a dar uma ênfase na análise dela, não para quais variáveis impactavam o sucesso daqueles programas, mas sim quais as variáveis presentes e ausentes estavam contidas nos que tinham de sucesso, para poder sanar aquilo ali. Isso é bem interessante. A questão da ecofinalidade, tá? Olha aquele exemplo que eu falei para vocês, aqui, ó, azão, bezão, cesão. Então, olha só, o que é essa questão da ecofinalidade, né? Porque eu poderia existir mais de uma condição, porém não necessária para o meu resultado. Então, esse caso aqui, eu tenho tanto A, que, sei lá, aquela promoção de marketing tal, que explica o meu resultado de sucesso, quanto a presença de B e C, né? Que são condições. Então, claro, pode ter casos que eu tenho tanto A como B e C, mas essa questão de eu ter distintas combinações que, em termos de tenham a mesma igualdade para o meu resultado, para o meu desempenho. Então, isso é bastante interessante, isso tem não sei se... E, para fechar aqui, eu tenho a minha questão da minha causalidade conjuntural. O que é isso? Eu tenho, por exemplo, olha só essas combinações aqui. Eu tenho a presença de A e de B, influencia o meu estado de sucesso. Ou ainda, a ausência de A, olha só que A estava presente, agora está ausente. E a presença de C. Notem aqui que a condição A, ela tem as duas combinações, certo? Mas, dependendo do contexto, no caso do contexto A, ela está combinada com a presença de B. E ela está presente. Mas, na segunda combinação, ela está com C. E ela está ausente. Então, assim, em algumas pesquisas elas mostram que uma certa condição, que ela pode ser favorável no resultado em algum contexto, ela pode ser contraproducente em outra. E até o Eichmann exemplifica. Ele fala que com certas estratégias, né, para a democratização, às vezes elas podem funcionar muito bem em certas sociedades, pela cultura, por aspectos sociais e tal, mas que elas podem ser contraproducentes em outras. Então, pessoal, era isso, tá? Eu agradeço aqui, né? Fiz aqui uma síntese aqui para vocês, falando desses métodos, dessas tecnologias, dessas pesquisas. Eu queria fechar ainda com esses 25 minutos finais para perguntas, tá? Para deixar para vocês falarem, para a gente poder debater, né? Se vocês não falarem aí, eu posso trazer novos elementos. Mas era isso. Eu queria Legal, apresentar aqui Cleidson. para vocês. Obrigado, professor. Obrigado pela palestra, professor. Conforme você foi falando, os colegas foram colocando no chat aqui as perguntas. Eu fiz aqui uma coleta de todas elas, e eu vou lendo aqui e você vai respondendo aí na medida do possível, pode ser? Maravilha, maravilha, perfeito. Então vamos lá. A primeira, Cleidson, é do Gleison Costa, né? Ele pergunta o seguinte: é sempre necessário usar as três técnicas QCA, FS-QCA, MV-QCA, ou pode ser feita só com uma ou duas delas, por exemplo? Excelente pergunta. Então, sim, por que eu trouxe as três? Porque eu já vi um curso de QCA de uma docente que ela usou o CRISP, apresentou apenas o CRISP para a plateia e depois, eu até comentei com ela, depois, e ela não sabia da existência das outras técnicas, porque ela usou o livro, se aperfeiçoou tanto naquilo. Então, eu queria mostrar para vocês que existem outras técnicas. E, Gleison, nesse sentido, você viu que eu mostrei até uma tabelinha de pesquisa que mostram alguns estudos publicados só com QCA, só com multivelho, que é o menos utilizado, alguns com fuzzy, que eram, mas tinha alguns com combinação, e QCA com outras. Então, pode sim utilizar apenas uma técnica, né? Então, a professora Sheila Tolentino, por exemplo, ela publicou nessa edição especial da revista Alcance um artigo que tinha o multivelho QCA.
A minha tese foi só com CRISP. Agora orientei o Roberto Barbosa, que defendeu a tese dele, apresentou que tinha o Fuzzy7 QCA e ele usou também outra técnica, fez perguntas abertas, fez uma análise de conteúdo. Então, assim, você pode usar apenas uma técnica, tá? Legal, Cleiton. Obrigado. Agora é uma pergunta do Jônitas Duarte. Na verdade, são duas perguntas, Cleiton. Perfeito. Qual a quantidade de casos razoáveis para fazer essa comparação? E quais os principais softwares para aplicação do QCA? Maravilha. Olha só. Os autores falam que, geralmente, uma grande parte dos estudos eles têm entre 5 a 50 casos. Perfeito? Mas até mostrei uns slides que mostram, geralmente, o CRISP-7 tem menos casos, alguns estudos de diversas áreas científicas colocam menos casos, multiverso um pouquinho mais, e o Fuzzy7+. O Marcelo Pacheco Dias, esse professor lá, ele já usou casos com um número gigantesco de UN, né? E rodou com o Fuzzy7. Então, basicamente isso. Respondendo a tua pergunta, né? Então, esse número intermediário entre 5 a 50, que outros métodos têm dificuldade para colocar, você pode usar o CRISP. Mas você também pode usar desculpa, você pode usar o QCA, mas você também pode usar o QCA por um número maior. Um ponto que a tua pergunta me oportuniza dizer é o seguinte: o que vai definir esse ajuste para boas equações não é nem tanto a quantidade de casos. É claro que a quantidade de casos pode influenciar, mas assim, é muito mais a quantidade de variáveis, tá? Então, pensa o seguinte, eu estou mencionando aqui com 20 variáveis. É muito difícil ele conseguir achar quais aquelas variáveis têm combinação exclusiva. Geralmente ele vai dar contradição. Então, o que falam todo mundo, as autoras das combinações que se podem dar múltiplas, é que geralmente a gente precisa trabalhar com um número menor de variáveis, tá? Fala assim, que a partir de 8 começa a dar problema. Inclusive, tem esse tag MSDO, que é uma forma, quando eu estou usando dados dicotômicos, de usar matrizes inversas de transpostas para reduzir o número de variáveis, que é como se fosse uma análise fatorial da estatística. Então, assim, se eu tenho um número muito grande de variáveis, dá problema para eu gerar essas equações. Então, está muito mais o número de variáveis do que o N em si. Né? Mas, assim, o X da questão é que é uma zona aí polêmica que as pessoas estão usando o PALI, que é o multimétodo, por exemplo, não querem avançar porque acham grande demais, que o pessoal que usa as paramétricas não quer entrar porque é pouco demais, que o QCA, por exemplo, nada tranquilamente sem essas contestações. Tá? Sim, sobre os softwares. Ok. O mais comum são esses dois que eu apresentei para vocês. Tosmana, põe lá no Google, Tosmana, vai te dar para o Tosmana Next, você baixa, gratuito, e o FSQCA, Fuzzy7 QCA. Também, dos meus autores, gratuito, baixa, tem um manualzinho, e aí dá para brincar à vontade. Os dois softwares são gratuitos, né, Cleiton? Os dois softwares gratuitos já. Legal. Eu já fui convidado algumas vezes para dar esses cursos, né, de QCA fora com o professor da UNB, no Sul, no Oeste, com a UNB e tal. Então, em alguns casos que eu fui dar um curso maior, o mini curso mesmo que eles me pediram, eu até jogo um exemplo, jogo dados, põe o pessoal no software para ir rodando e sentirem na pele como é que esse jogo de análise, que às vezes tem aquela questão do onde apertar, o pulo do gato, mas são os dois softwares principais, e assim, é bem essa lógica Microsoft, tá? Barra menus. Então, é uma lógica acessível, não é aquela coisa de programação como R, que às vezes dificulta um pouquinho mais e que às vezes até assusta quem ousa aventurar-se por esse método. Legal. O Cleiton, agora que eu me dei conta, cara, que você falou que você está na Espanha, que horas são aí agora? 1h42. Caramba, Quase cara, 2. 2 da manhã. Aqui, na verdade, já tinha esse horário, a gente tinha marcado há muito tempo antes, então já estamos aqui, já não quis cancelar para a gente manter a rotina aqui. Mas tudo bem, Adão. E aqui depois a gente já terminou, o evento terminou hoje, especificamente. Então, vou embora amanhã, faço essa contribuição aqui para o nosso programa, e aí amanhã pego o voo, qualquer coisa, se tiver cansado, durmo mais um pouquinho no avião, tá tranquilo. Mas se você tivesse me falado, cara, que você estava na Espanha, a gente podia trocar aí, podia colocar outro na sua data aí, porque 2 da manhã é pauleira, mas de qualquer forma, obrigado, cara, pela disponibilidade. Vamos lá. Uma pergunta do Jorge agora, Cleiton.
O QCA é o método eficiente para uma análise comparativa, tanto sob a perspectiva das causas dos efeitos, como dos efeitos das causas? Olha só, ver se eu entendi a tua questão, tá? Porque na perspectiva da causalidade, ele traz, claro, variáveis que causam aquele resultado, que é o efeito, tá? E isso eu estou seguro para te responder. Agora, quando você fala assim, efeitos e causas, e aí, assim, é um problema cognitivo meu, tá? Eu não sei muito bem, é, na tua pergunta, né? Até que ponto você queria chegar, ou se o método te permite fazer isso. Então, né, nessa percepção aí, por dificuldade minha de entender esse efeito e causa, porque essa lógica reversa, né? Do quão que o efeito explica as causas, né? Porque, assim, vamos olhar isso para a lógica de modelagem de equação estrutural, né? Eu tenho uma lógica reflexiva, né? Aquela variável é refletida por essas aqui, que aí pode ser uma questão de efeito e causa, e tem aquelas que fazem uma mensuração direta, né? E aí, nesse sentido, quando a gente está fazendo que essa lógica mais construtiva, né? E essa ligação de seta direta é muitas vezes quando a gente está fazendo o quanto que aquela variável explica aquele resultado. E aí às vezes tá na regressão, né? Isso que é explicado eu tenho ali um pouquinho na minha fatorial e tem essa lógica direta do quanto que aquilo explica e até o valor. Então, assim, nessa tua pergunta, me explica, me oportuniza até dizer o seguinte: olha só, enquanto numa técnica estatística eu tô dizendo o quanto que essas variáveis, eu tenho um número, tá? O quanto que essa variável preditiva explica a minha variável dependente, isso é um ponto positivo, é claro. Todas as técnicas têm suas limitações e vantagens, tá? Isso é um ponto positivo da técnica estatística, o quanto que isso me explica. Isso o QCA não te fala. Ele te fala que influencia sim ou não, e ponto. Mas, em contrapartida, a análise qualitativa comparativa, ela te permite dizer, a quant, ela te fala se essa se influencia positivamente ou não, ponto. A qualitativa, a análise qualitativa comparativa, ela permite dizer que essa variável ela não influencia a variável a C ela não influencia, mas se as duas estiverem juntas, de maneira combinada, que esse caso do cara que tem um carro e fala o espanhol, se elas estiverem juntas de maneira combinada, elas sim influenciam o resultado. Isso é muito comum a gente ver aqui no nosso estudo de gestão empresarial, e que é um plus, de repente, que a técnica estatística não te dá. E que, de repente, ao invés de só ver uma relação positiva, né, daquilo que explica o sucesso, ela te permite, a gente permite fazer análise assimétrica, também o contrário. Agora eu vou botar como variável dependente aquelas que tiveram resultado ruim. Quais dessas aqui estão influenciando a ausência e presença? E aí te permite também fazer esse tipo de análise, que eu acho isso muito interessante. Então, assim, resumindo aqui a tua resposta, eu queria trazer esse comentário. Deixa eu tirar o mute aqui. Cleiton, só mais duas perguntinhas, vamos lá. É do seu conhecimento que estudos empíricos que... Você conhece estudos empíricos que utilizam a QCA em abordagens de gestão da qualidade? Boa pergunta, olha só. Quando, naquele slide que eu mostrei para vocês ali, existem estudos, tá? E assim, não foi estudo meu. Houve uma edição especial lá da JBR para artigos que tinham QCA. Então, sim, um grupo de autores fez um artigo até simples de fazer, que foi publicado na revista, né, Top A1, que é assim, olha, dos artigos que tem em gestão, como, como é que eles estão sendo estruturados? Assim, quais são os métodos mais utilizados? Quais são a unidade de análise? Quais são as áreas do conhecimento? Então, ele fez uma coisa relativamente simples de fazer. E aí publicou lá porque tinha um interesse. E aí, nesse ponto, nessa análise, ele mostrava que algumas áreas, gestão empresarial, marketing, inovação, estratégia, tinham mais estudos, e as que menos tinham era a área de gestão, produção, qualidade e finanças. Então, partindo por esse estudo dele, como na minha área de estudo direto, o estudo dele detectou. Então, a resposta, existem. Mas o estudo dele me faz inferir que existem menos nessa área do que para outras, né? Embora o estudo dele esteja um pouco desatualizado,
mas é um pouco por aí. Ó, tô vendo que o Flávio aqui, ô Flávio, Flávio também esteve aqui comigo na Espanha, né? Cara, bom te ver aqui para a gente falar. Professor do Instituto Federal, está lá em Séries, tá? E também como docente de mestrado também, lá no Instituto, Pois é, rapaz, mestrado agora que eu em conheci o Flávio aqui, ó. O educação Flávio profissional. estudou aqui com a gente, depois foi embora, nunca mais apareceu. Muito Bom te tempo, né? encontrar aí. Tem muito tempo. Agora, Eu passei lá uma agora, temporada com o Cleiton, né, Cleiton? Lá na Espanha, exatamente. bacana. A professora Massa. Maria Agora, Tereza. agora fez direito também, Adalmin. Eu acho que ele está querendo entrar para esse grupo aí de estudos Estou me na área aproximando jurídica aí. aí. É, eu tô Adalmin, sabendo aí. O Ceará me dá notícia dele de vez em quando, tô sabendo. Nós estamos entrando aí na área da pública, né? Chegando perto. Uma hora Legal. dessa a gente vai aí no grupo pesquisa de vocês, também no direito aí para Será um prazer, Flávio. administração do judiciário. Um Ô, abraço. Cleiton, para finalizar. Opa, desculpa. Para finalizar, uma última pergunta aqui. Essa última pergunta que eu fiz para você foi do Edivando Galvão, tá? Só para constar aqui. Beleza. Como deve ser considerada a análise caso ocorra resultado contraditório na tabela da verdade? Ignora o resultado ou há outro procedimento para ser feito? É a pergunta da Celina. Ah, interessante isso pergunta, sabe, Celino? Olha só. Primeiro, se deu contraditório, você efetivamente não analisa. Ele fala assim, ó, isso deu contraditório, isso não explica nada. Ele já traz ali. O resultado das equações, ele está analisando especificamente aqueles que estão exclusivamente no resultado negativo e no positivo. Mas olha só, aquele primeiro exemplo que eu trouxe para vocês foi um exemplo com 4 variáveis e ele trouxe muitas contradições, tá? Muitas contradições e ali 2 casos positivos e 0. E o próprio autor ele mostra que ele traz um número grande de equações e muitas contradições. E o que é que ele fez no exemplo dele? Ele incluiu mais uma variável. E quando ele incluiu mais uma variável, ela dá poucas contradições e explica melhor o resultado. E ele argumenta, às vezes o fato de dar muitas contradições é porque, quiçá, isso acontece com o método, quiçá, o número de variáveis que eu estou utilizando é pequeno. Talvez um estudo maior da literatura mostre que existe uma variável que explica muito aquilo, mas que às vezes a minha leitura rasa da literatura não trouxe aquilo como uma variável que influenciaria. Se eu colocasse aquilo, a explicação ia subir significativamente. Uma outra coisa que ele fez também, e que deu certo, foi uma dessas variáveis que estava ali, ele colocou ela como multivalue. Então, que era aquela da renda per capita. Ele só dicotomizou, quando ele jogou ela no zero, meio, uma renda. Ele botou assim: renda baixa, renda média e renda alta. Quando ele jogou isso também, melhorou o resultado. Então, nesse sentido, estratégias de repente, eu ver como que eu captei minha amostra, se houve algum erro de procedimento metodológico, nas entrevistas, às vezes tem algum erro até de resposta. Eu já peguei isso numa pesquisa minha que dava contradição, todos os resultados davam um positivo. E apenas um resultado dava negativo. Apenas um, ou seja, a grande maioria, aquela variável era presente e tinha um positivo. E apenas um, desculpa, e dos vários casos de sucesso, aí tinha lá, todos eles eram sucesso. E tinha um caso ali específico, como eu conheci o N, eu falei, poxa, mas esse caso é de insucesso, e esse cara disse que ela também tinha alta presença. E isso está dando contradição. E eu voltei de novo nesse caso. Por que eu voltei de novo nesse caso? Porque esse respondente ele tinha uma particularidade. Eu fui nele para entrevistá-lo, para aplicar o questionário, tanto para um caso de sucesso, e ele era o mesmo líder da rede de outra de sucesso. Então eu fui. E na mesma entrevista eu perguntei dos dois. Aí eu voltei de novo. Eu fiquei nesse negócio. Eu falei, poxa, mas isso aqui é o único caso de sucesso que ele botou aqui que tinha uma alta presença. Mas, curiosamente, esse cara me respondeu dois. Aí eu liguei para ele, falei, olha só, e assim, para não enviesar, eu fui específico, olha, nessa tecnologia tal, deixa eu te perguntar isso de novo, que para mim não está claro. Com relação a essa tecnologia, papai, ela tinha uma alta presença? Não, foi fraquíssimo, não sei. Eu falei, não, então tá, porque eu estou vendo aqui que na época você tinha respondido como forte. Não, isso aí foi erro meu, porque talvez eu confundi com a outra. Então tá vendo que houve um erro ali de dados, e esse erro na qualidade de dados, com quant, quali, etc., ele distorce os seus resultados. Então,
talvez uma coisa de procedimento metodológico, uma outra talvez você precise, para as contradições, melhorar um pouquinho o teu modelo, né, teórico, trazer uma variável a mais, né, trazer um ajuste melhor com outras técnicas, talvez o fuzzy, o multivalue, no caso do QCA, podem te ajudar, tá, Salim? Então é isso aí, bem Joia, interessante. Cleiton. Tá joia, Cleiton, ótimo. Tem mais algumas perguntas aqui, mas você já respondeu quase todas de maneira indireta aqui, tá ótimo. A gente está chegando no final aqui, liberar você para você descansar, dormir um pouco aí, para você pegar seu voo amanhã. É um bom retorno para o Brasil. Muito obrigado pela palestra, cara. Foi muito enriquecedora. Tenho certeza que vai ser útil para o pessoal aqui, especialmente o pessoal do MPA. Tá bom? Bacana, bacana. Pessoal, eu agradeço muito, tá, essa oportunidade de falar para vocês. Eu acho que às vezes a gente está aí com uma zona de conforto, de usar os métodos que mais se falam aí. Por exemplo, eu vi um estudo que mostra que um dos métodos mais utilizados na área de administração é análise de conteúdo. Eu usei isso no meu mestrado, tá? Eu uso bastante, oriento também com ele. Mas eu lembro que, muitas vezes, aventurar-se por métodos novos pode te dar aí um conhecimento que sabe pouco a gente tem. Então, assim, o fato de eu ter utilizado um método que, Cleiton, tá pouca gente travando sabia agora. naquele momento, Aí. indo falar sobre o tema, indo para a Unicamp falar sobre o tema, indo para o Sul. É, ele me falou que está instável, mas voltou. Me oportunizou estar aí falando em muitas partes, né? Eu vi que teve um discente também da Univale, que ele usou o método do QA, né? Chamamos ele aqui para falar sobre esse método aqui no nosso grupo de pesquisa no Gerir. O artigo dele recebeu um prêmio do CMEAD como melhor artigo e abriu uma edição especial na Hack, uma excelente revista, uma das melhores no Brasil, sobre abordagens qualitativas. Ele botou esse artigo e foi aprovado. E ele fala que talvez uma das questões do prêmio que ele recebeu também foi esse método, né? Diferente. No meu caso, da minha tese, também me oportunizou vários prêmios. Tal. Eu lembro do professor Edgar também, que na época, quando ele usou a análise de redes sociais, o Cinet, ele disse que foi um dos primeiros ali. Então, às vezes, você tem um conhecimento que é raro, que é escasso, né? Te coloca, te abre muitas oportunidades, você poder dar cursos. Então, existem muitos métodos, né? Às vezes, o teu orientador ou a banca, né? Te sugere um método que talvez para ti possa parecer mais desafiante, mas frutos futuros virão por conta disso, tá? É o meu incentivo para vocês de aventurar-se muitas vezes por novas marés, às vezes buscando material que tem só inglês, que não tem idioma nacional, às vezes tem pouca gente para você consultar, mas depois vai te colocar ali num grupo muito pequeno, né? E que vai te trazer um conhecimento raro que acaba sendo valorizado para uma série de técnicas. Nossa, eu já recebi aqui convite de consultoria de muita gente aqui para falar sobre o método, sobre o debate, e felizmente isso no Brasil já cresceu bastante, né? Se no começo eram poucos, hoje já tem muita gente que já mensurou, vem crescendo mais e mais, né? O nosso próprio programa aqui do PPGA, que lá em 2014 era uma das poucas universidades que tinha orientado, muito por conta da Janan também, que veio dos Estados Unidos, que colocou esse método. Hoje em dia isso continua, a gente tem vários outros trabalhos de dissertação que apresentaram, inclusive dos meus orientandos também. Então, que bom que vem crescendo, e é isso aí. E que bom aqui, mais uma oportunidade de falar desse método aqui para vocês. Obrigado, Tá Leonardo. joia, Cleiton. Muito obrigado, professor Cleiton. A gente encerra aqui a segunda palestra do Seminário de Métodos do PPGA, tá joia? Pessoal, um abraço para todos, bom descanso.